E se você pudesse ter um assistente virtual para te guiar em todas as suas viagens pelo mundo? É isso mesmo, meu nome é Lucas Santana, sou sócio fundador da Inventivos, Inventivos Angels, que é um clube de investimento focado em grupos de pessoas subrepresentadas, pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas trans. E a gente quer descentralizar o investimento no Brasil, a gente quer focar em empresas do Nordeste, do Norte, em empresas que não estão necessariamente em São Paulo, para a gente conseguir distribuir melhor essa grana de investimento que a gente tem por aí. E aí a gente quer começar um quadro novo aqui no canal, que é sobre avaliar os pitches das startups que a gente recebe aqui. Nós já estamos recebendo vários pitches de várias empresas do Brasil inteiro e a gente quer trazer alguns aqui, dar alguns feedbacks em tempo real, para que as pessoas que mandaram esses pitches para a gente, ela tenha esse feedback para você também que já enviou, vai enviar, ou que está pensando em criar o seu primeiro pitch, saiba o que é bom e o que não é bom colocar na sua apresentação comercial. E sem mais delongas, já vamos começar aqui a nossa análise, começando com a Destina, que ela se intitula como um serviço de planejamento de viagens para turistas do mundo. Isso é uma coisa muito interessante, é como é que você consegue definir a sua empresa num tweet, 140 caracteres. Você conseguiu aqui claramente, uma pessoa que já vai ver aqui, já sabe que tem alguma coisa a ver com planejamento de viagens, isso daqui é uma coisa muito interessante. Primeira dica que eu queria dar para vocês, então parabéns aqui às meninas da Destina, que é você conseguir descrever facilmente o que é que entrega, o que é que faz a sua startup. Muitas vezes isso não é fácil, especialmente se você está tentando criar uma coisa muito nova, mas eu te garanto que isso vai facilitar muito a compreensão. Quando o investidor ou a investidora for falar sobre você, vai ser essa frase aqui que ela vai ter na cabeça. E continuando o pitch, né, a gente vai aqui para o contexto. Então ela fala aqui sobre as principais mudanças de contexto, né? O comportamento do turista mudou. Serviços para se sentir especiais, economizar tempo e focar no trabalho, se manter conectados, praticidade para vivenciar. Isso daqui eu acho muito importante, bem interessante, né, para você falar sobre esse contexto. Mas eu acharia mais interessante se ela trouxesse alguns dados, alguns números, podiam ser dados até do Airbnb, TripAdvisor, alguma associação brasileira de viagens, alguma associação internacional de viagens. Então, aqui no discurso, obviamente, ela consegue falar bem melhor sobre o que são essas mudanças de comportamento, essas mudanças de paradigmas, mas o quanto mais você conseguir trazer dados, né, isso daqui é muito importante. Acho que se para cada item desse daqui você tivesse a mudança de quanto que as pessoas estão gastando mais ou estão gastando menos, o quanto que elas estão durando mais ou durando menos as viagens, quais são os lugares, se foi para lugares mais longe, mais desconectados. Enfim, isso daqui, esse slide do contexto é interessante, mas eu gostaria de ter um pouquinho mais de dados e números para poder corroborar, né, com essas afirmações que ela está colocando aqui na apresentação. E aí o dado que ela traz aqui, né, da decolada de 21, para que a viagem seja bem sucedida, a etapa de planejamento é essencial, mas a menor parte dos brasileiros planejam com antecedência recomendada. Isso seria interessante, né? Talvez trazer até algum dado aqui do que é essa antecedência recomendada que a gente está falando isso daqui. E aí, sim, ela traz o número aqui, o problema é 46% acredita que planejar uma viagem é difícil e demora muito tempo, uma pesquisa aqui. E aí eu acho que é interessante sobre isso, o que é que significa esse planejamento recomendado, qual que é o planejamento recomendado, o que você deveria ter, seria por dia, não seria por dia. Então, para quem já viajou, né, já teve que fazer uma viagem longa de mais de 7 dias, sabe que esse processo de fazer esse planejamento, ele é demorado, mas ele é demorado em relação ao quê, né? Especialmente quando você está em viagem ali, às vezes você não quer se planejar tanto, você quer ficar só no sombra e água fresca, talvez se for uma viagem de trabalho, talvez você queira se planejar melhor, se vai ser no lugar que você não vai voltar depois, talvez você queira se planejar melhor também. Então, eu tentaria trazer alguns dados que explicassem um pouco mais, né? Então, de fato, 46% acredita que planejar a viagem é difícil e demora muito tempo. Pessoalmente, eu concordaria, mas eu tentaria trazer um pouquinho mais de dados sobre o que é que isso significa, qual que é a viagem, o planejamento ideal e como que as pessoas interagem com isso. E aí, qual que é, né, a solução que elas trazem aqui, qual é a problemática, é como podemos tornar o planejamento de viagens práticos e garantir ótimas experiências de viagem. Então, esse daqui é o principal objetivo, né, o problema que elas querem solucionar. Planejar viagens, que é uma coisa que as pessoas precisam fazer, vamos fazer com que isso seja fácil, e aí como garantir ótimas experiências de viagem, qual que é o resultado final, né, o que elas querem, então o que é que elas vão conseguir alcançar ali. E aí tem, de fato, a solução, um serviço digital que ajuda a economizar tempo de planejamento com roteiros de viagens personalizados. Então, ela tem uma proposta de valor muito claramente aqui. Então, é economizar tempo com roteiros de viagens personalizados. Uma coisa que eu acho interessante, né, às vezes os empreendedores eles acabam colocando aí nesse slide de solução, explicando muito sobre como é o processo. E a gente já falou algumas vezes aqui que, na verdade, isso vai mudar, muito provavelmente.
O tipo de solução que você está prestando hoje provavelmente não é o tipo de solução que você vai prestar daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. Mas o problema, a solução ainda é a mesma. Né? A gente falou isso para economizar tempo com roteiros de viagens personalizados. Isso daqui eu acho muito interessante. Se você focar na proposta de valor, eu acho bem interessante. E aí ela descreve um pouco mais a solução. Os turistas, eles pedem ajuda para personalizar as viagens. E existem pessoas que são roteiristas, que buscam oportunidade de trabalho, como turismo e viagem. Então, pessoas que são agentes de turismo, né? Ou até pessoas que talvez não sejam necessariamente agentes, mas que conheçam um pouco a região. E aí a Destina, que é a plataforma, entrega esses roteiros pensados para esses turistas. E a Destina oferece a oportunidade de trabalho. Então, tem um take rate aqui. Acho que, para mim, não ficou tão claro de quanto é o take rate, se 30% é o que vai para os agentes de turismo, aparentemente sim, 70% fica com a plataforma e 30% vai para os agentes de turismo. Explicando a solução um pouco mais, como que é esse pagamento por uso, planejamento completo, R$ 45,00 por dia, planejamento de viagem parcial, R$ 35,00, a partir de R$ 35,00, planejamento básico, R$ 25,00. Talvez eu só colocaria aqui qual que é a diferença de cada um deles, mas isso daqui é o de menos. E atendemos o total de 25 clientes entre fevereiro e abril. Muito interessante, muito importante isso daí, que explica, né, deixa claro que já houve a validação. 25 pessoas compraram, isso daqui é super interessante. Então, para você que está iniciando, você já conseguir apresentar. Eu até colocaria, talvez, até um print de como é que foi a viagem, pedir para a pessoa que fez essas viagens, alguma dessas, mandar um print de como que foi, tirar uma foto, o print da negociação, seja pela plataforma, pelo WhatsApp. Então, eu tentaria deixar essa experiência aqui, já que você já está no seu MVP aqui, mais palpável, seria interessante. E até eu queria comentar como foram empreendedoras que a gente conheceu da Summit 1000. E essa plataforma que elas estão colocando aqui é uma plataforma que é feita em no-code, né, em Bubble. Não é uma programação, né, é uma plataforma no-code, né, sem código. Isso é uma tendência muito grande para empresas que estão querendo começar seus produtos digitais, mas não tem pessoas que programam. Na verdade, no time delas até tem uma programadora, que é a CTO, mas ela achou que faria muito sentido começar com a plataforma no-code. Aconselho demais também, uma decisão muito inteligente por parte da China, você começar o seu MVP, sua validação, com a plataforma sem código, e aí depois, quando você for escalar, tiver mais investimentos, você acaba mudando isso. E aí ela coloca mais alguns prints aqui, né, sobre como que é a plataforma, como que ela funciona, bem interessante. Aqui ela fala sobre o valor de mercado, então uma pesquisa aqui de dezembro de 2022, o tamanho do mercado de tecnologia de viagens, isso é interessante, não é só o mercado de viagens, mas de tecnologia de viagens, em 2021 chegou a 8,6 bilhões e deve chegar a 13,4 bilhões em 2027. E aqui ela define, né, o TAM, SAM, SOM, então o mercado alcançável, o mercado endereçável. Aqui a correção que eu diria primeiro é nas bases, né, as equivalências, na verdade, esse gráfico aqui, eles não estão comparáveis entre si, mas isso daqui é uma coisa mais de análise de dados, de gráfico, mas não está explicando o que é esse SAM e o que é esse SOM especificamente. Então, o mercado total de tecnologia de viagens é 8,6 bilhões, mas dentro de tecnologia de viagens tem muitas coisas. Você tem análise de pagamento, você tem compra de ticket, você tem, enfim, tem a tiqueteria ali, né? Existem muitas tecnologias que eu não sou do mercado, não vou saber dizer, mas o quanto desse mercado de tecnologia, então, por exemplo, o quanto de planejamento de viagem, o quanto que as agências de viagem elas ganham, né? A agência de viagem, no final das contas, é uma grande planejadora pessoal, né? Ela já faz o roteiro, ela já tem as entradas. Então, eu só tentaria entender melhor o que é que esse SAM e o SOM não está claro. Então, dentro do mercado de planejamento, né? Dentro do mercado de tecnologia de viagens, o quanto disso é planejamento de viagens, o quanto disso é agência de viagens e o quanto que elas vão atacar aqui. Esse SAM e o SOM não está claro sobre quem são essas pessoas que elas vão atacar. Vão ser só as pessoas do Rio, só as pessoas de São Paulo, vão ser as pessoas entre 20 e 30 anos, enfim. Esse SAM e esse SOM não está claro, apesar. E o TAM também não está, né? O TAM, ele está no geral aqui, mas eu tentaria quebrar um pouquinho mais entre o mercado de planejamento, agendamento, qualquer tipo de software que seja parecido com esse aqui. E aqui ela tem um slide que é um dos mais importantes que a gente fala, especialmente se você está fazendo a validação pré-seed, que é nós somos viajantes, né? Nós somos cada uma administração do turismo. Eu tentaria descrever um pouco mais quem são essas pessoas, né? Especialmente quando você está no início, o seu time é a parte mais importante. Obviamente, sempre vai ser, mas especialmente quando você está no início, o investidor e a investidora quer saber o quanto que esse time sabe ou quais são as experiências que esse time tem para fazer esse negócio funcionar com o passar do tempo. Então, se tivesse aqui o que é que essas pessoas fizeram, o que é que essas pessoas fizeram antes de entrarem na Destina, o que é que elas fazem necessariamente hoje, com essas experiências que elas têm, isso faria muito mais sentido. Obviamente, no pitch,
no speech você acaba falando, mas especialmente você está fazendo uma apresentação dessa que vai ser enviada, né? Então isso é uma coisa que é interessante, assim, você tentar descrever, não só falar quem são as pessoas que estão no seu time, mas descrever por que é que elas são as pessoas que vão de fato conseguir tirar essa ideia do papel. E é isso, depois ela faz um ask aqui, vamos revolucionar o planejamento de viagens com a Destina. Então tem aqui Instagram, plataforma, eu colocaria o e-mail também. E aí tem um slide que eu acho que seria interessante ter aqui também, que seria um slide de concorrentes. Porque no final das contas, né, a Destina, ela é essa plataforma de planejamento de viagem, mas ela concorre com o Google, né? Você vai lá e analisar esses roteiros, concorre com o ChatGPT hoje em dia, concorre com o próprio TripAdvisor, concorre com o próprio planejamento de experiências do Airbnb. E aí eu tentaria fazer um quadrante, né, entre o que é que a pessoa ganha, o que ela perde entrando na Destina e em comparação com essas outras plataformas. O ChatGPT talvez não seja tão personalizado quanto você queira, talvez ele não te dê o roteiro mais... eu já fiz roteiros pelo ChatGPT, às vezes ele coloca lugares que são muito longe, né, como se fossem próximos entre si. O Airbnb, TripAdvisor não é personalizado, então eu colocaria um quadrante aqui entre concorrentes. O que é que o cliente ganha, o que ele perde contratando na Destina. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira edição aqui do Analisando o Seu Pitch. Se quiser mandar o seu pitch personalizado, pode mandar aqui. A gente vai colocar um link na descrição para você mandar. A gente vai analisar, pode dar esse feedback aqui para que todo mundo possa melhorar as suas próximas apresentações. Até o próximo. Tchau, tchau.